Revelado. A incrível Casa de Prazeres em SP que transformou 8 vidas e destruiu um império em 1763. A cidade de São Paulo estava imersa em sombras e desvios. Às margens das ruas de paralelepípedos, Maria, uma mulher de 30 anos, lutava contra a opressão que a cercava. Mãe solteira de 2 filhos, carregava em seu peito o peso da sobrevivência. Costureira, ela passava dias a fio em uma sala abafada, cortando e costurando, sonhando com uma vida melhor. Ao voltar para casa, a cada pôr do sol, o vazio no estômago parecia ganhar corpo, um eco incessante de suas lutas. Naquela noite, enquanto caminhava pelas ruas escuras, Maria ouviu murmúrios que provocaram uma fagulha de curiosidade em seu coração cansado. A Casa de Prazeres, um lugar onde as mulheres se reúnem, encontram abrigo e, quem sabe, até uma nova vida, falava uma voz anônima, cheia de esperança. O que era aquele lugar? Mágico? Transformador? As palavras dançavam em sua mente, provocando um turbilhão de sentimentos. Se existisse realmente um espaço que pudesse acolhê-la e, acima de tudo, proporcionar um futuro brilhante para seus filhos, seria um sonho. Quando decidiu adentrar a Casa de Prazeres, os olhos de Maria brilharam. Ali, ela encontrou mulheres que refletiam suas lutas, suas dores e esperanças. Ana, a jovem que fugira de abusos, e Clara, de semblante forte, eram como ecos de sua própria história. Sorrisos, risadas e lágrimas se entrelaçavam em um ambiente que exalava acolhimento e fraternidade. Mas a tensão era palpável, pois sabiam que a elite conservadora, liderada por um barão ganancioso, não veria com bons olhos o florescer daquela comunidade. A Casa de Prazeres se tornava um símbolo de resistência, mas, com isso, a mão pesada do barão começava a se mover. Ele não poderia permitir que aquelas mulheres transformassem a ordem estabelecida. Um plano de difamação se desenrolava sobre elas, um veneno que tentaria desacreditar cada uma, mas Maria e suas amigas estavam determinadas. A luta pela dignidade ecoava no coração de cada mulher, e, aos poucos, a coragem começava a substituir o medo. Momentos de descontração se transformavam em compromissos sérios. Maria assimilava que ser exemplo para seus filhos significava também ser forte para todas as mulheres que ali estavam. Afinal, se elas não lutassem, que futuro elas teriam? Enquanto conversavam sobre suas esperanças, Maria revelou um segredo. Um dia, eu quero abrir minha própria ateliê e mudar a vida de tantas outras, disse, com os olhos brilhando. Aquilo criava um calor em seu peito, uma chama de esperança que nunca antes havia sentido. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Certa noite, um estrondo abala a casa. O barão havia escutado rumores e começava sua caça. Maria sentiu a adrenalina correr em suas veias. As revelações sobre segredos pessoais, as conexões com outros moradores, tudo surgia como um relâmpago em noite escura, iluminando a verdadeira face do poder que as oprimia. A amizade e força entre as mulheres se intensificava, transformando a Casa de Prazeres em uma fortaleza. Diante da iminente ameaça, Maria se encontrava em um dilema. Permanecer na segurança da casa e viver para sempre sob a sombra da opressão, ou enfrentar a brutalidade do barão e lutar pelo futuro não só dela, mas de todas que ali estavam? O sino ecoa pela cidade, sinalizando uma escolha vital. Com o coração disparado e as mãos trêmulas, Maria passa a mão pelo cabelo, respirando fundo. A porta da casa estava diante dela, e o futuro delas dependia de sua coragem. O que Maria decidirá fazer nessa encruzilhada? Maria olhou para a porta, a madeira escura separando de um mundo feito de desafios diários e promessas nunca cumpridas. O vento gelado que entrava pelas frestas parecia sussurrar: é agora ou nunca. Em sua mente, flashes de seus filhos surgiram, a imagem deles sorrindo trazia um peso e um propósito. Afinal, tudo o que ela sempre quis foi um futuro melhor, não só para elas, mas para todas as mulheres da Casa de Prazeres. O que você vai fazer, Maria? Perguntou Clara, interrompendo seus pensamentos. O olhar de Clara, firme e esperançoso, refletia a urgência daquela situação. Elas eram guerreiras, lutando contra um império de sombras. Maria respirou fundo, um misto de medo e determinação tomando conta dela. Precisamos nos unir, todas nós, disse Maria, com fervor que fazia sua voz ecoar na sala. O barão quer nos silenciar, mas não vai conseguir.
Aqui é a nossa casa, é nosso direito lutar e fazer barulho. As outras mulheres ouviram, suas expressões mudando gradualmente. Ana, que sempre foi mais reservada, deu um passo à frente. Se ele nos atacar, precisamos estar preparadas. Temos que nos fortalecer, saber como agir. Não podemos deixar que ele nos vença. A energia na sala começou a mudar. Elas se olhavam, os medos sendo substituídos por um senso de urgência compartilhada. Maria pegou um pedaço de papel e começou a rabiscar ideias, cada sugestão dela disparando mais criatividade entre aquelas mulheres. O que antes era um plano, transformou-se em um manifesto. Naquele mesmo instante, olhos atentos do lado de fora observavam. Um grupo de homens, vestindo roupas escuras e rostos carrancudos, se aproximava da casa de prazeres. O barão não havia poupado esforços. Era claro que a batalha que se avizinhava não seria apenas uma guerra de palavras, e sim de vidas, sonhos e esperanças. E agora, o que fazemos? Perguntou Clara, um toque de pânico em sua voz. Maria olhou para cada uma delas. Todo o peso do futuro dependia de suas decisões. Precisamos nos esconder. Rápido! Ela gritou, o instinto de proteção tomando conta. O que elas haviam construído estava em risco, e nenhuma delas estava disposta a deixar que o barão destrua suas vidas mais uma vez. As mulheres começaram a se dispersar em pequenos grupos, se dirigindo para os quartos e atrás dos móveis. O coração de Maria acelerava. Ao se refugiar atrás de uma pesada cortina, ela sentiu sua respiração aumentar. Mas, ao mesmo tempo, uma chama de determinação acendeu dentro dela. A casa de prazeres era mais do que um espaço físico, era um símbolo de resistência, e elas lutariam por isso até o fim. Sons de pisadas se aproximavam, os homens se movendo com a confiança de quem traz mundos a reboque. Maria, com a mão sobre a boca, se lembrou do sonho que compartilhou com as outras. Um ateliê, uma vida digna, a chance de mudar tudo. A ideia de ver seus filhos crescendo em um mundo em que não teriam que lutar contra a opressão a fez sentir um golpe de coragem. E se, quando tudo isso acabasse, elas pudessem se reerguer, mais fortes que antes? O barão estava ali, e a troca de experiências, risadas e lágrimas na casa de prazeres tinha chegado a um momento decisivo. Quando ele finalmente batesse na porta, o que elas estariam dispostas a sacrificar para proteger a vida que escolheram? Estamos juntas, murmurou Maria em um sussurro. Mas a verdadeira pergunta ficou pendurada no ar. Até onde elas iriam para proteger umas às outras? O barulho das pisadas crescia, ecoando pelas paredes da casa de prazeres, como um alerta que anunciava a presença do perigo. Maria podia ouvir as vozes grossas dos homens, debatendo entre si, enquanto observava as sombras dançarem na luz fraca que escapava pelas fissuras das cortinas. A adrenalina pulsava nas veias, e o medo se tornava uma força estranha, quase sobrenatural. Maria, o que fazemos se eles entrarem? Sussurrou Ana, a luz do preocupante desconhecido refletindo em seus olhos. A expressão dela era de pânico, mas havia algo mais, um brilho de esperança subjacente, como se as palavras de Maria ainda reverberassem dentro dela. Precisamos ficar calmas. Eles podem ser muitos, mas não somos fracas. Nós somos. A frase de Maria se extinguiu em um fio de voz, mas ao olhar nos rostos das mulheres ao seu redor, as palavras se tornaram um grito interno. Nós somos mais. Estamos juntas. Nesse instante, a porta rangeu, e a imagem de um dos homens se destacou na entrada. Era um homem robusto, com barba desgrenhada e um olhar que exibia desprezo. Ele parecia o porta-voz de todo aquele terror que elas enfrentavam. É hora de acabar com essa bagunça. Sua voz grossa cortou o silêncio como uma faca. Vocês não têm onde se esconder. O coração de Maria disparou. O instinto de luta despertou. Se o barão queria guerra, então elas dariam uma batalha que ficaria na história. A casa de prazeres não era apenas um lar, era um bastião de resistência. Sem pensar muito, agarrou uma vassoura encostada no canto e apontou para o homem. Saia! Nós não temos medo de você! Gritou, com uma coragem que mal sabia que tinha. O grupo todo parecia se unir, aquelas palavras reverberando entre elas como uma chama. Clara se aproximou, segurando um pedaço de vidro, enquanto outras mulheres apareciam de suas sombras, armadas com o que podiam encontrar. Cadê suas amigas? Provocou o homem, mas Maria viu que as incertezas estavam começando a se dissipar no ar, dando lugar à determinação coletiva. O que antes era medo se transformava em força. Estamos aqui, em cada canto desta casa. Não vamos deixar que você nos destrua.
respondeu Maria, encorajando as outras mulheres a responderem ponto. As vozes, antes tímidas, agora se entrelaçavam em um canto de resistência, ecoando pelas paredes como uma sinfonia de bravura. A ideia de luta, de proteção, de um futuro para seus filhos pulsava em cada uma delas. Antes que o homem pudesse reagir, as mulheres avançaram. Com um movimento sincronizado, elas se posicionaram de maneira defensiva, dispostas a enfrentar o que viesse. A sala estava eletricidade pura, eles eram fogo e água, um contraste vibrante de medo e bravura. No entanto, no fundo do coração de Maria, uma semente de dúvida brotou. E se tudo isso não fosse suficiente? E se o que elas estavam prestes a enfrentar fosse muito maior do que imaginavam? Vamos, vamos! Gritou Clara, puxando Maria de volta para a realidade daquele momento tenso. Mas a resposta àquela pergunta pairava no ar. A luta não era apenas pelo presente, mas por um futuro. E à medida que a porta se abria lentamente, Maria percebeu que o destino delas estava prestes a ser moldado. Então um grito ecoou, vindo de dentro da casa de prazeres, e o desespero no ar era palpável. O que realmente estava em jogo se tornava claro. O que acontecesse a seguir poderia definir se elas se tornariam donas dos seus destinos ou se cairiam sob o domínio do barão. E na fração de segundo entre respirar e agir, a pergunta ecoou em seu coração. Até onde poderia ir o espírito de uma mulher quando tudo que amava estava em risco? O homem atravessou a porta, e o ar na sala parecia se densificar ao seu redor, formando um campo de batalha invisível. Maria sentiu o peso daquela presença, mas uma onda de determinação a invadiu. Ao seu lado, as outras mulheres erguiam suas armas improvisadas, prontas para qualquer coisa. A coletiva coragem pulsava como um tambor, cada batida trazendo novas forças. Não deixem ele nos intimidar. Ela gritou, cada palavra um eco retumbante. O homem sorriu, mas havia um nervosismo por trás da pose ameaçadora. Ele hesitou, e nesse momento de dúvida, as mulheres avançaram. Clara, com um pedaço de vidro firme em mãos, liderou a charge magistralmente, uma verdadeira guerrilheira de coração forte. Elas não eram apenas sobreviventes, eram lutadoras. Vão embora. Aqui não é o seu lugar. Clara gritou com um ardor que rasgou a atmosfera, e com essa chamada, mais vozes se somaram a uma orquestra de bravura. Mas a reação do homem foi rápida. Ele se ergueu, arrogante, e riu. Vocês acham que podem me expulsar? Esse lugar pertence ao barão, e com ele, eu sou o rei. O riso dele reverberou, mas não era o riso de um vitorioso, e sim de um homem acuado, prestes a enfrentar o inesperado. E assim, o primeiro movimento foi feito. Maria avançou, a vassoura em mãos como se fosse uma lança. O impacto moral foi imediato. O homem, pego de surpresa, balançou a cabeça, tentando se recompor enquanto uma onda de incentivo cruzava a sala, trazendo as mulheres mais perto. Elas começaram a cercá-lo, fazendo com que a confiança dele se tornasse um eco distante. Uma onda de força coletiva se uniu, e com cada grito de encorajamento trocado entre elas, a certeza de vitória crescia. Maria sentia o calor do quando elas estavam juntas. Era quase mágico. Estamos lutando pelo direito de viver livremente. Não seremos mais suas prisioneiras. A frase de Maria cresceu em intensidade, espelhando o que todas queriam gritar. Porém, o homem começou a recuar, seu olhar afixado em cada rosto destemido à sua volta. Eles eram a sua pior pesadelo, uma muralha de coragem, algo que ele nunca esperou enfrentar. Mas, ao mesmo tempo, Maria percebeu uma tristeza refletida nos olhos de algumas mulheres. A dúvida ainda persistia. O que aconteceria se eles falhassem? O que aconteceria com suas famílias? Nesse instante, houve um movimento sutil, um campo de tensão no ar. O homem puxou algo do bolso, um revólver, que reluziu sob a luz fraca da sala. A expressão das mulheres se transformou, o medo voltando como uma sombra, enquanto cada uma delas recuava, mesmo que um pouco, para proteger-se. A adrenalina que antes as tornava corajosas agora se misturava com uma desesperadora realidade. Vocês têm uma escolha, ele disse, com um sorriso ameaçador. Se entregarem o barão, tudo isso acaba. Do contrário, bem, o futuro da Casa de Prazeres pode não ser tão promissor. As palavras dele pendiam no ar, e o silêncio que se seguiu parecia um abalo sísmico, fazendo o coração de Maria disparar mais uma vez. Uma escolha. Um dilema. O que elas deveriam fazer? Em meio à confusão, ela sentiu o olhar de Ana em seu campo de visão. As duas se encontraram, e parecia que um mundo de expectativa se desdobrava entre elas em questão de segundos. O que você acha que devemos fazer? A pergunta de Ana pairou, ecoando suas incertezas. E ao mesmo tempo, o nível de tensão e a gravidade da situação pareciam aumentar, como um fio prestes a se romper.
Maria sabia que a resposta poderia mudar tudo. O futuro da Casa de Prazeres estava agora em suas mãos, com o destino delas à mercê de uma escolha a ser feita. Mas a pergunta permanecia: o que seria necessário para conquistar a liberdade ou, pelo menos, o respeito? Enquanto o homem as encarava, o tempo parecia desacelerar, como se estivesse esperando que Maria tomasse a decisão que não poderia voltar atrás. E nesse instante crítico, enquanto a pressão aumentava, o que seria mais importante? A lealdade à sua luta ou a sobrevivência? A sala estava em um silêncio aterrador, o tipo de silêncio que faz o coração parecer um tambor, batendo mais rápido e mais alto em cada batida. Maria podia sentir a ansiedade de todas ao seu redor. O olhar do homem estava fixo, um misto de desdém e desespero. Sua mão cerrada em torno do revólver parecia decidir o destino delas. Não podemos entregá-lo, Maria. Clara disse, a voz tremendo, mas firme. Ela avançou um passo à frente, o vidro cintilando refletindo a luz, como um símbolo daquela bravura que estava se formando dentro delas. Se o fizermos, estaremos traindo tudo pelo que lutamos. Maria olhou para as outras mulheres. O medo brilhava nos olhos de algumas, mas havia algo mais profundo, uma luz de esperança que começava a se acender. Elas tinham carregado as marcas da dor e do sofrimento, mas também a força inquebrantável que aquelas experiências haviam moldado. E Maria sabia que não era apenas uma luta pelo presente, mas pela liberdade e dignidade delas e das que viriam. Então, e se a gente não entrega o barão? Ana perguntou, a voz carregada de um misto de coragem e receio. Ele está esperando uma resposta, e o que ele pode fazer é muito. Ela não conseguiu terminar a frase, e Maria sentiu essa carga esmagadora pesando sobre os ombros. O tempo parecia congelado, como se o universo estivesse segurando a respiração com elas, esperando pela decisão que poderia mudar tudo. Devemos lutar. Mas por nós, pelo que acreditamos. Gritou Clara. Se não começarmos a lutar agora, os homens como ele sempre vão continuar a nos oprimir. Mas ele tem uma arma. Ana disse, agora com o desespero cravado na voz. E se ele usar? E se algo acontecer com nós? Se ele usar, isso só mostrará o quão fracas são suas ameaças. Maria interrompeu, seu coração disparando. Essa arma não é mais poderosa do que a luta que temos. Estamos juntas. Nós podemos enfrentar isso. A força nas palavras de Maria ressoou, e as mulheres começaram a se mover para mais perto, o medo lentamente se transformando em uma coragem palpável. O homem, por sua vez, começou a tremer, inseguro com a confiança que surgia entre elas. Então você prefere viver como uma prisioneira a lutar? Ele desafiou, o deboche transparecendo na voz. A escolha é simples. Sim, e a escolha é nossa. Clara respondeu em uníssono com as outras. Nós não temos medo de você. Você não é nada além de um ladrão que tenta nos roubar de novo. Maria sentiu que aquele momento estava mudando tudo ao seu redor. As mulheres estavam se unindo, os medos sendo deixados de lado. E naquele instante, o homem percebeu isso e, pela primeira vez, seu olhar deixou de ser de desafio e passou a ser de pânico. Ele estava começando a perceber que a verdadeira força não estava em ter uma arma, mas na determinação e na unidade que elas formavam. Mas antes que qualquer uma pudesse lançar o próximo movimento, um barulho abrupto tomou conta da sala. A porta ao fundo se abriu de repente, e uma nova figura apareceu, iluminada pela fraqueza da luz. Era um homem, e seu olhar se fixou na cena tensa, a expressão cambia de surpresa para algo mais calculado. Não é necessário todo esse alvoroço, ele disse. Posso oferecer uma alternativa. Os olhos de todas se arregalaram, uma nova incerteza pairando no ar. O que ele queria? O que poderia ser essa alternativa? O ambiente estava carregado novamente, como uma tempestade prestes a desabar. Maria fez uma oração silenciosa, enquanto a tensão aumentava, aguardando a proposta de um homem que poderia ser tanto um salvador quanto um novo opressor. Qual seria o custo de sua alternativa? E o que aconteceria se elas continuassem a trilhar o caminho da luta? O futuro delas estava mais em jogo do que nunca. As palavras do homem ecoaram na sala, gerando um silêncio ainda mais profundo. Maria sentiu que o ar estava denso, como se cada uma de suas respirações estivesse carregada de expectativa. Ele se aproximou, um sorriso enigmático cobrindo seu rosto. Tenho uma proposta que pode mudar tudo, ele começou, gesticulando com desenvoltura. Não precisamos mais desse impasse. O que está em jogo não é apenas o barão, mas toda a sua luta. Estou disposto a ajudar vocês a derrubar o império dele de uma vez por todas.
As mulheres trocaram olhares confusos, a expectativa misturada com desconfiança. E por que você faria isso? Clara perguntou, sua voz firme, mas com um leve tremor. Porque também sou um dos oprimidos, respondeu o homem, agora com um tom mais sério. Eu conheço os segredos dele. E sei como podemos usá-los a nosso favor. Maria franziu a testa, imaginando o que ele poderia estar escondendo. E qual é o preço disso? O que você quer em troca? Precisamos de alguém dentro do sistema, e eu quero vocês ao meu lado, ele respondeu, encarando todas com um olhar intenso. Imagine isso, um movimento de libertação que não apenas expõe o barão, mas todo o sistema podre que ele representa. Precisamos de coragem e de uma nova estratégia. Mais murmúrios surgiram entre as mulheres, a ideia começando a tomar forma. Maria olhou para Clara, que ainda parecia hesitante. E se for uma armadilha? O que nos garante que ele não está jogando com nossas vidas? É arriscado, mas também é uma oportunidade, Ana se aventurou a dizer. Se tivermos controle sobre a informação que ele sabe, talvez possamos fazer mais do que jamais imaginamos. O que temos a perder além do que já perdemos? Enquanto Maria processava as palavras, sua mente girava como um furacão. Elas estavam tão próximas de se libertarem, mas era uma linha tênue entre a liberdade e a traição. Decidam logo, o homem insistiu. O barão está prestes a perder a paciência. Eu tenho as informações que podem fazer com que essa casa de opressão desmorone, mas preciso saber se vou ter vocês comigo. Uma corrente elétrica de tensão percorreu a sala. Maria olhou para as outras mulheres, cada uma representando um pedaço da luta que todas compartilhavam. Elas não poderiam se deixar levar pelo medo. A vida delas, a liberdade delas, estava na linha. Vamos ter que confiar umas nas outras mais do que nunca, ela disse, a determinação firme em sua voz. Mas isso também significa que devemos ser inteligentes. Não podemos deixar que ele nos manipule. Clara acenou concordando e, apesar da incerteza, uma nova esperança começou a florescer entre elas. Se decidirmos seguir em frente com isso, precisamos de um plano, Clara exclamou, a chama da coragem se acendendo novamente. Vamos tirar o poder dele de dentro para fora. Nesse momento, a sala parecia vibrar de energia. Elas estavam se unindo de uma forma que nunca haviam feito antes. Um novo caminho estava se formando e, mesmo com os riscos, a determinação de lutar pela liberdade superava todos os medos. Enquanto essa nova estratégia começava a tomar forma, a porta se abriu novamente. Uma mulher entrou, sua expressão exaurida, mas decidida. Maria a reconheceu imediatamente. Era Beatriz, uma das mais próximas aliadas da luta. Maria. Clara. Vocês não vão acreditar no que eu vi. O barão está tramando algo que pode pôr tudo a perder. Beatriz começou, a urgência em sua voz dando vida a um novo dilema. Maria sentiu seu coração acelerar. O que mais poderia estar à espreita? O que elas não estavam vendo? O futuro delas dependia da próxima jogada, mas que caminho elas deveriam seguir? As respostas estavam ficando mais complicadas. E a verdadeira luta estava apenas começando. A sala estava em silêncio absoluto, enquanto Beatriz tentava recuperar o fôlego. As mulheres a rodearam, fixando olhares ansiosos sobre ela. O barão sempre fora uma sombra opressiva que rondava suas vidas, e qualquer movimento dele era motivo de preocupação. Eu vi, Beatriz, o que exatamente você presenciou? Maria questionou, seu coração pulsando no peito. Ele estava discutindo com alguns homens. Parece que eles têm um plano para eliminar qualquer resistência que esteja surgindo, respondeu Beatriz, seu tom grave. Estão preparados para um ataque. E não são apenas palavras de intimidar, é algo mais, algo muito perigoso. Clara apertou os punhos. Agora, mais do que nunca, precisamos agir. O que você sabe sobre esse plano? Eles pretendem usar um festival que acontece na cidade como distração, Beatriz continuou, a gravidade de suas palavras pesando na sala. O barão quer liquidar qualquer um que se opuser a ele durante a confusão. Maria sentiu um nó na garganta. Aquela festa, que deveria ser um tempo de alegria e união, estava prestes a se transformar em um campo de batalha. O medo e a determinação dançavam em seu coração. Precisamos nos infiltrar nesse festival, Ana sugeriu rapidamente. Se conseguirmos descobrir o que eles estão fazendo, podemos tê-los em suas próprias armadilhas. Podemos reverter a situação a nosso favor. Mas e se formos descobertas? Clara disse, preocupada. Além do barão, há muitos que o apoiam e não hesitarão em nos disparar.
Se nos mantivermos unidas, poderemos superar isso, Maria assegurou, se sentindo mais forte a cada palavra. Temos a vantagem do elemento surpresa. Podemos utilizar os canais dos quais temos conhecimento para espalhar as informações que o barão quer esconder. Beatriz assentiu, admirando a resolutividade crescente de Maria. Sim, o povo irá se juntar a nós. Se souber que a verdade está sendo ocultada, eles não ficarão em casa assistindo tudo acontecer. Um brilho de esperança atravessou a sala, ao mesmo tempo em que uma sombra de incerteza permanecia. Essa poderia ser a oportunidade de suas vidas, mas o risco era colossal. Precisamos de uma estratégia sólida, disse Clara, pegando um pedaço de papel e uma caneta que estavam sob a mesa. Vamos mapear o festival. Precisaremos identificar pontos de entrada e saída, e garantir que tenhamos aliados no meio da multidão. As mulheres começaram a colaborar rapidamente, fazendo observações sobre o que conheciam da cidade, desenhando já o esboço do que poderia ser essa nova realidade. Cada rascunho, cada ideia, parecia quebrar um pouco mais as correntes que as prendiam. Mas, à medida que o planejamento avançava, Maria não conseguiu sacudir a sensação de que uma tempestade se aproximava. As dúvidas começaram a ecoar em sua mente. E se elas falhassem? E se o barão estivesse um passo à frente delas? Enquanto as horas se passavam, o clima se tornava mais tenso a cada momento. Elas começaram a perceber que a luta não era apenas contra um homem, mas contra um sistema todo entrincheirado de controle e corrupção. Vamos, precisamos agir em segredo até o festival, Maria disse, a urgência em sua voz chamando a atenção de todas. Mas antes, precisamos de um último empurrão. Alguém precisa confrontar esse homem que nos ofereceu ajuda. Eu não confio nele. Isso pode ser fatal. Ao mesmo tempo, uma questão persistia no fundo de sua mente. E se o homem tivesse um plano verdadeiro? A batalha delas começaria na calada da noite, mas uma nova pergunta surgia. Seria hora de confiar em alguém que prometeu libertação ou seria apenas mais uma camada da traição? Com as emoções à flor da pele e o futuro delas pairando na incerteza, Maria tomou uma decisão. Agora era hora de jogar todas as cartas na mesa. Sabia que precisavam unir suas forças, mas e se o custo fosse maior do que esperavam? A noite havia descido sobre a cidade, deixando as ruas sombras inquietas, cheias de mistérios e medos. Maria respirou fundo, sentindo o aroma doce e pesado da floresta que cercava a pequena casa onde se encontravam. Era um lugar seguro, mas ainda assim, o risco de serem descobertas pairava no ar como um fantasma. As mulheres se reuniram na sala novamente, agora com um novo plano traçado, mas a tensão era palpável. Maria estava determinada a confrontar o homem que se dissera aliado delas. Havia algo em seus olhos que a incomodava, um brilho que não parecia genuíno. Seria mais uma manobra do barão? Vamos nos preparar, Maria disse, sua voz firme. Vou falar com ele sozinha. Não quero que vocês paguem o preço caso algo dê errado. As outras mulheres se entreolharam, uma mistura de preocupação e respeito pela coragem de Maria. Beatriz foi a primeira a se manifestar. Você tem certeza? E se ele não for quem diz ser? Essa é uma lição que precisamos aprender, Maria respondeu, um lampejo de determinação em seus olhos. Às vezes a verdade se esconde em lugares que achamos impossíveis. Preciso descobrir o que ele realmente quer. Enquanto a noite avançava, Maria viu a luz na janela da casa do homem. Com cada passo em direção à porta, seu coração batia acelerado, um tambor ensurdecedor ecoando nos seus ouvidos. O medo não a paralisava, pelo contrário, a empoderava. Sabia que, se tudo falhasse, suas amigas estariam em perigo. Ela bateu na porta e imediatamente sentiu arrepios ao ouvir os passos se aproximando. A porta se abriu e ele estava ali, com um sorriso calmo. Maria, ele disse, como se soubesse o que ela estava prestes a perguntar. Precisamos conversar, ela começou, a voz firme. O que você está realmente planejando? Minhas amigas e eu não somos suas marionetes. Ele ergueu uma sobrancelha, o sorriso desaparecendo. Você está pensando muito. Eu quero ajudar, Maria. Ajuda não é apenas palavras bonitas. O que você realmente deseja com isso? O barão já pode ter a cabeça de vocês em uma lista, ela exigiu, não desviando o olhar. Fale agora ou não haverá outra chance. O homem respirou fundo, revelando uma tensão que antes não parecia estar lá. Você não sabe o que está envolvida, não é? Ele parecia relutante, mas havia algo em sua expressão que chamava a atenção de Maria. Há segredos que podem mudar tudo para vocês e até para mim. Segredos? O coração de Maria disparou. Que segredos?
Ele hesitou, como se ponderasse as consequências de suas palavras. O barão não é apenas o tirano que você pensa. Ele está jogando um jogo muito maior. Uma batalha que não se limita a nós, mas a todos os que vivem nessa cidade. Maria franziu a testa, confusa, mas interessada. Do que você está falando? Antes que ele pudesse responder, um grito surgiu do fundo da rua. Era um som ensurdecedor, como se o próprio caos tivesse decidido mostrar sua cara. Maria e o homem trocaram olhares aterrorizados, e a adrenalina tomou conta dela. E agora? O homem disse, o pânico à espreita em seu rosto. Precisamos sair daqui. Maria sabia que tinham pouco tempo. Mais uma vez, a verdade ameaçava escapar, mas havia uma decisão a ser tomada. Confiar nele ou não? E se a resposta que ela buscava estivesse ali, no meio daquele tumulto? Sem saber qual era o próximo passo, Maria agarrou a mão dele. Vamos, você pode esclarecer tudo isso depois. Temos que agir já. Enquanto corriam pelas sombras, a incerteza a consumia. Aquela noite não era apenas uma batalha contra o barão, era uma corrida contra o destino. E ao se lançar no desconhecido, ela mal sabia que o verdadeiro desafio estava prestes a se revelar, bem na sua frente. Quem estava por trás daquele grito? O que realmente aguardava no festival? Maria sentia que a verdade poderia ser mais assustadora do que imaginara. O eco do grito se dissipou na escuridão, mas a sensação de perigo estava viva e pulsante. Maria e o homem correram, seus passos apressados ecoavam nas ruas desertas, enquanto a luz da lua filtrava através da copa das árvores, iluminando seu caminho incerto. Ele puxou Maria em direção a um beco estreito, onde a escuridão parecia mais densa, como se algo esperasse lá dentro. Precisamos nos esconder. Ele sussurrou, olhando nervosamente para os lados, como se os olhos do barão pudessem emergir das sombras a qualquer momento. Maria sentiu a adrenalina tomar conta dela. Por que você não me disse a verdade antes? O que realmente está acontecendo? Sua voz estava tensa, cada palavra carregava a frustração de quem se sentia utilizada. Ele encarou, seus olhos refletindo a luz fraca. Eu estava tentando proteger você. Não é apenas o barão, Maria. Há forças maiores em jogo. O festival que se aproxima é o seu momento. Meu momento? Maria não conseguia entender. Por que o festival seria o meu momento? Porque você é a chave, ele disse com fervor, como se as palavras fossem um fardo a ser revelado. Você e suas amigas têm algo que eles precisam. A liberdade que vocês buscam é a mesma liberdade que eu busco. Mas para isso, precisamos agir juntos. Um ruído inesperado interrompeu a conversa. Passos apressados se aproximavam, fazendo Maria sentir o coração acelerar em sua caixa torácica. Rápido, entre aqui. O homem empurrou-a para dentro de um pequeno armazém abandonado. Assim que a porta se fechou, o eco dos passos se tornaram distantes. As sombras do armazém eram espessas, e Maria podia sentir o cheiro do estrago do tempo e da podridão. Com a respiração ofegante, olhou para o homem. O que você sabe sobre mim? Sobre todas nós? A verdade é que as mulheres como você têm um poder que muitos subestimam. Você pode juntar as vozes da sua geração e romper os grilhões que aprendem, ele disse, engolindo em seco. Mas isso vem com um risco enorme. Se falharmos, o que você e suas amigas farão a partir daí? Maria franziu a testa. Quantas vezes sua coragem havia sido colocada em teste? A cada palavra que trocavam, mais claro ficava que seu destino estava ligado ao dele. Sentiu uma mistura de medo e determinação. Eu não tenho medo de lutar pelo que é certo. Isso é ótimo, mas não se esqueça de que estamos lidando com os homens mais poderosos da cidade e os homens que eles servem. Havia uma fragilidade em sua voz que Maria não esperava. Olhou diretamente nos olhos dele, decidida. Nos diga então, qual é o próximo passo? O que precisamos fazer? Ele hesitou, uma sombra de dúvida cruzando seu olhar. Precisamos infiltrá-las no festival. Há um plano, mas para funcioná-lo, você terá que ganhar a confiança de quem está por trás disso tudo, incluindo o barão. Maria sentiu o peso das palavras. Era um desafio, mas também uma oportunidade de descobrir a verdade que havia buscado. Mas o que isso significava para suas amigas? Elas estavam dispostas a correr esse risco também? O tempo não esperava. A porta do armazém se balançou levemente e Maria percebeu que o perigo não havia desaparecido. Era hora de decidir, não apenas por si mesma, mas por todas elas. O que acontecerá quando Maria se infiltrar no festival? E será que ela conseguirá desvendar os segredos que cercam aquele dia fatídico?
O futuro parecia tão incerto quanto a própria noite que se estendia à sua frente. Maria olhou ao redor, os rostos de suas amigas pairando em sua mente. Cada uma delas havia se tornado uma parte essencial de sua história. O armazém parecia escuro e opressor, mas dentro dela, uma luz crescente de determinação se acendia. Eram muitas vidas em jogo, e ela não poderia falhar. Com um último olhar ao homem ao seu lado, ela tomou uma decisão. Se vamos fazer isso, precisamos fazer juntas. Não sou apenas eu nesse jogo. Somos todas nós, e cada uma de nós precisa saber a verdade. Ele assentiu, um lampejo de respeito cruzando seu olhar. Então vamos, ele disse. Precisamos voltar ao grupo e discutir os detalhes. Não será fácil. Maria assentiu, já imaginando o planejamento que teria que fazer. O caminho de volta à casa de prazeres foi repleto de nervosismo. Cada passo parecia carregar o peso de uma escolha que poderia mudar a vida delas para sempre. Ao entrar na casa, foi recebida pelas expressões ansiosas de suas amigas. A atmosfera pulsava com uma mistura de expectativa e medo. Maria, você está bem? Ana perguntou, o rosto tingido de preocupação. Ela respirou fundo, reunindo a coragem. Sim, mas temos um plano. Estamos prestes a infiltrar o festival. E para isso, precisamos ser fortes e unidas mais do que nunca. O murmúrio de incerteza percorreu a sala, mas Maria encontrou força nos olhares decididos que a cercavam. Clara avançou. Como vamos fazer isso? O barão não deixará barato. Precisamos da ajuda de quem confia em nós, disse Maria. Precisamos de aliados. Não somos as únicas que queremos justiça. Uma chama de esperança se acendeu entre as mulheres, a força da coesão começava a tomar forma. As horas seguintes foram dedicadas ao planejamento. Elas mapearam o festival, discutiram os pontos de entrada e saída e quem poderiam contar com isso. A adrenalina corria nas veias enquanto falavam sobre como expor o barão e seus planos nefastos. Com cada ideia, um pouco mais da opressão que a cercava parecia ser quebrado. Quando chegou o dia do festival, a cidade pulsava de vida e riso. Mas as mulheres carregavam dentro de si uma batalha silenciosa, um desejo ardente de libertação. Vestidas com roupas que as uniam, como se formassem uma muralha de solidariedade, Maria e suas amigas se infiltraram na multidão. O som dos tambores e as risadas enchiam o ar, mas por trás daquela festa, um plano ameaçador estava prestes a se tornar realidade. Enquanto observavam, Maria viu o homem que havia prometido ajuda se aproximar. Ele tinha tudo o que precisavam, os segredos que poderiam derrubar o barão. Com um sussurro, ela se aproximou dele. Estamos prontas. O que vamos fazer agora? Ele olhou em volta, seu olhar preocupado. O barão planeja seu ataque para essa noite. Precisamos colocar seu plano em ação enquanto todos estão distraídos. Maria assentiu, percebendo a urgência. Como vamos fazer isso? Precisamos ativar os aliados que temos. Aqueles que estão prontos para lutar, ele respondeu, sua voz carregada de tensão. E isso significa expor o barão em público, durante o festival. Foi então que Maria percebeu a extensão do temor e esperança que conviviam dentro de si. Se tudo desse certo, elas finalmente poderiam reivindicar a liberdade que tanto desejavam. Se não, a derrota poderia ser devastadora. Na hora do grande momento, com sua voz ecoando em meio à multidão, Maria fez um chamado. Todos aqui! O que estamos celebrando se edifica sobre mentiras. A verdadeira liberdade só pode vir quando todos souberem a verdade. A massa começou a murmurar, o clima mudava lentamente. Nesse instante, Clara adiantou-se, segurando um cartaz revelador. O barão não é o que parece. Ele tramou um ataque contra todos nós. Temos que nos unir e derrubá-lo juntos. A tensão aumentou, e ali, no meio da festa, começou uma onda de ousadia. Pessoas começaram a se unir a elas, escutando e apoiando. O barão estava prestes a perceber que sua máscara estava caindo. Quando as pessoas começaram a se revoltar, o homem ameaçador percebeu que seu plano havia falhado. A fúria da multidão crescia, e Maria sentiu um calor incontrolável em seu peito. A liberdade estava ao alcance, mas ainda haveria mais desafios a enfrentar. Lutando contra a corrente, ele se virou para fugir, mas não antes que as mulheres, juntas, formassem um bastião. Você não pode fugir da sua traição. Gritaram em uníssono, e a força se alastrou pelo festival. A imagem da casa de prazeres, antes sombra e medo, tornou-se um símbolo de luta e resistência. O barão se via cercado.
O jogo tinha mudado, e a verdadeira força estava na união daquelas mulheres, que juntas tomaram suas vidas nas mãos. Finalmente, após uma batalha intensa, a elite foi desmascarada, e as mulheres de Maria, agora unidas e fortalecidas, estavam determinadas a moldar um novo futuro. Estamos livres! Gritou Maria, finalmente sentindo a verdade de suas palavras, lágrimas escorrendo por seu rosto, mas dessa vez, eram lágrimas de felicidade, vitória e realização. E assim, no final da noite, a Casa de Prazeres tornou-se um símbolo de esperança. Elas tinham transformado suas vidas e, mais importante, tinham dado um passo para um futuro mais luminoso. Se você se emocionou com essa jornada incrível, não espere nem mais um segundo para se inscrever no canal e ficar por dentro de histórias exclusivas e emocionantes como essa. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa luta. Comente suas reações e teorias sobre o final, queremos saber o que você achou, e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Você precisa fazer parte desse movimento.